Olá, eu sou o Thiago, aluno do curso superior de administração da Facisa MG de Juazeiro. Irei falar um pouco sobre o artigo Planejamento Profissional, Percepção de Formandos em Final de Graduação. Vamos direto ao ponto. Do que se trata o artigo? Uma das dificuldades encontradas pelos recém-formados é ingressar no mercado de trabalho. Desta forma, o planejamento de carreira se torna uma modalidade cada vez mais importante, principalmente para o ensino superior, visto que espera que a transição universidade-mercado de trabalho ocorra de forma imediata. Em relação à pesquisa, é uma pesquisa descritiva com o objetivo geral de analisar como os formandos de graduação planejam seu futuro profissional. Os resultados demonstram que há um entendimento sobre o que venha a ser planejamento de carreira e sua importância, porém apenas 41% de 137 participantes responderam estar desenvolvendo um planejamento de carreira. Enfim, qual é o problema de pesquisa? O problema que este estudo visou responder foi como os formandos do curso de graduação planejam o futuro profissional. E os objetivos específicos foram analisar as expectativas quanto à sua futura inserção profissional. Para esta análise, foi observado que os formandos têm expectativas voltadas a ter um trabalho, boa remuneração, reconhecimento, ter uma carreira de sucesso e realizar sonhos. Mas o que necessitam para terem um planejamento de carreira efetivo e a formulação de metas mais realistas. E também o objetivo de compreender quais as estratégias de planejamento de carreira utilizadas pelos formandos. Existem projetos individuais para o planejamento de carreira, e não somente uma tarefa individual. São parte de um processo de maturação do sujeito. Passarei a palavra agora para o meu amigo Rony, que vai dar excelentes dicas para quem quer fazer um bom planejamento profissional. Olá, eu sou o Rony, aluno do curso superior de administração da Facisa MG. Irei falar um pouco sobre como o planejamento profissional é importante e darei algumas dicas e etapas para se fazer um bom planejamento. Os estudantes de hoje são responsáveis por gerenciar suas próprias carreiras. Este estudante necessita conhecer a si mesmo, que se refere a seus interesses, temperamento, preferências, forças e fraquezas, valores e crenças. É por meio das escolhas que nos tornamos donos da nossa própria história nas diferentes etapas da vida. Algumas decisões são vistas como corriqueiras e passam despercebidas, já outras afetam o futuro e por isso necessitam de um planejamento. Então, devemos planejar bem a nossa carreira. A carreira é como uma sequência de atitudes e comportamentos que se associa com experiências e atividades durante o período de uma vida de uma pessoa. A carreira deve ser vista como uma sequência de etapas, onde todos devem passar para chegar à sua meta. Os jovens geralmente montam seu planejamento, visando somente ter um trabalho, sucesso, prestígio e uma boa remuneração, porém sem formular metas realistas. Se liga agora no passo a passo que eu darei para lhe ajudar a fazer um bom planejamento profissional. O primeiro passo, você deve pensar o que você gosta de fazer. Quais assuntos lhe interessam? O que eu amo? Eu amo jogar futebol, eu amo cozinhar, eu amo escrever. O que você ama? O segundo passo é o que eu quero alcançar, a flexibilidade que eu quero ter, a autonomia. Então, é fundamental analisar o que estamos dispostos a pagar para alcançar o nosso objetivo. O nosso terceiro passo é o que eu sei fazer muito bem. Você tem algum talento? O que eu posso me aperfeiçoar? Talvez nós paramos para pensar sobre talentos e achamos que não temos nenhum. Mas se a pessoa tem força de vontade e quer aprender, se aperfeiçoar em algo, ela pode se tornar excelente no que faz. E o nosso quarto passo são quais são suas facilidades. O talento pode ser relacionado com conhecimentos que adquirimos durante nossa vida, como conhecimentos operacionais, intelectuais, analíticos. Você sabe tomar decisões ou tem facilidade em liderar um grupo de pessoas? E o nosso quinto passo, após já ter decidido o que você ama, o que você almeja alcançar, o que você sabe fazer muito bem e o conhecimento que te diferencia, devemos também pensar qual é a nossa atual situação
Eu vou precisar aumentar a minha rede de contatos, o meu network? Qual é a minha atual situação financeira? Eu preciso adquirir mais conhecimento em uma área específica para alcançar meus objetivos? E o nosso sexto passo, que é colocar metas de curto, médio e longo prazo. O planejamento de curto prazo é feito em um período de 3 a 6 meses e é feito para se ter uma visão de curto prazo, atingir metas de maneira mais rápida. O nosso planejamento a médio prazo geralmente é estimado de 1 a 3 anos. Devemos pensar em relação ao que eu devo fazer hoje para melhorar minha eficiência, para atingir o objetivo que eu me propus alcançar lá no segundo passo. E finalmente, o nosso longo prazo, que pode ser pensado para 5 anos ou mais. Você deve se lembrar das motivações que vão fazer você alcançar essa meta. É hora do estudante que está no primeiro período da faculdade colocar todas essas dicas no papel e traçar sua meta para quando estiver chegando no final do seu curso de graduação. Agora vamos conhecer a história do Zeca, que infelizmente não fez o seu planejamento na hora certa e teve um destino diferente do seu amigo Pedro. Em uma determinada noite, voltando da faculdade, o Zeca encontrou seu amigo Pedro, com o carrão do ano e toda a pinta de sucesso. Zeca o cumprimentou e resolveram sair para colocar o papo em dia. Assim que chegaram no bar, o Zeca resolveu desabafar com seu antigo amigo. Ao olhar para trás e ver tudo o que aconteceu em minha vida, creio que não consigo ser melhor do que já sou, pois a vida me obrigou a tomar duras decisões. Então Zeca contou a Pedro toda a sua história. E Pedro perguntou: E se você pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Poxa, eu faria muitas coisas. Eu não trabalharia durante o ensino médio e focaria nos meus estudos, principalmente nas matérias de matemática e física, para não ter dificuldades num curso superior da área de exatas. Já faria o curso de engenharia como minha primeira opção, conforme o seu conselho. Tentaria arrumar um estágio de engenharia já no segundo ano do curso. Me tornaria um engenheiro com 26 anos e estaria trabalhando como engenheiro aos 27 anos. E com um salário 10 vezes maior do que recebo, poderia planejar a compra da minha casa. Dessa forma, poderia ter uma família a qual eu pudesse sustentar num padrão de vida razoável. E por aí vai. Então, me diga, Pedro, como você chegou a este sucesso todo? Fiz as mesmas coisas que você, mas numa ordem diferente. Como assim? Você realizou sua vida e só agora comigo aqui no bar você a planejou. Eu simplesmente planejei primeiro e realizei depois. Mas na época eu não tinha a visão que tenho hoje. Como eu poderia saber? Que bom que sua visão mudou. Sempre planeje e depois realize, nunca ao contrário. Como um bom amigo, topo sentar contigo e te ajudar a planejar os seus próximos 5 anos. Vamos? Será que dá tempo de recuperar o tempo perdido? Com certeza não. O tempo não é uma variável que se recupera. Mas se planejarmos melhor as suas ações, podemos evitar que perca mais tempo. Beleza, Pedro. Putz, por que não tivemos essa conversa antes? Vamos começar. Bem, não deixe a sua vida passar para só depois perceber que deveria tê-la planejado melhor. E nunca pense que é tarde demais para isso. O que você achou do vídeo? Sabemos que nem todos temos a mesma oportunidade na vida, mas independente do estado atual de cada um, devemos sempre fazer um planejamento. O Tiago irá falar sobre as considerações finais do artigo e também teremos mais explicações sobre um curso muito interessante, que é o Tecnólogo em Logística. E você, com essas dicas, está preparado para começar a planejar seu futuro profissional? Havia um tempo onde se entrava em uma organização e nelas permanecia até a aposentadoria. Atualmente, isso ocorre em menor frequência.
O que se vê são vagas de trabalho com altas exigências de qualificação, habilidades e competências, em um cenário de alta competitividade. Olá, eu sou a Aline Oliveira, sou aluna do curso superior de Tecnologia em Logística da FACIS-MG de Juatuba e eu irei fazer uma análise do artigo específico Logística e Transporte, uma discussão sobre os modais de transporte e o panorama brasileiro. Então, o que são modais de transporte? Nada mais é do que a forma em que vai se transportar um produto ou uma mercadoria. Existem diversos meios de enviar um produto de um lugar para o outro, e é isso que irei abordar a seguir. O modal ferroviário ele é utilizado para transportar cargas de volumes muito grandes e para trajetos que têm longa distância, por isso ele é tão utilizado. Ele precisa ser combinado com outros modais, tipo o rodoviário, porque ele possui pouca flexibilidade, tipo um trem mesmo. Ele não consegue ir em todos os lugares que, por exemplo, um caminhão consegue. Ele é o preferido para transportar mercadorias pesadas, como minério de ferro, siderúrgicos e agrícolas. O rodoviário é o mais utilizado no Brasil, com cerca de 75% da distribuição. E ele é utilizado para transportar insumos e produtos industrializados. As rotas incluem trajetos que cortam o Brasil de norte a sul, embora esse formato seja utilizado para logística de curta distância. Altos custos de manutenção e de combustível são suas maiores desvantagens. O hidroviário ele é indicado para percorrer grandes distâncias, mas de maneira mais lenta. A vantagem desse modelo é oferecer condições para transportar grande quantidade de carga. Além do oceano, o transporte também necessita de rios que suportem a navegação de grandes embarcações. O aeroviário. O transporte aéreo permite cobrir longas distâncias em territórios nacional e internacional de maneira ágil e rápida. Embora o modal tenha limite para volume, tamanho e quantidade de mercadoria transportada, ele é indicado para o carregamento de eletrônicos e outras mercadorias frágeis ou de alto valor. Dessa forma, esse modal precisa ser combinado com outros modais para funcionar de forma mais efetiva. Dutoviário é realizado por meio de dutos e tubos subterrâneos, submarinos ou aparentes, e ele funciona por meio da pressão que é colocada nesses canais. Ele tem alto custo de instalação, mas compensa pela baixa necessidade de manutenção. Esse modal ele é indicado para o deslocamento de gases e líquidos. Multimodalidade pode ser definida como a integração de vários modais, com o uso de vários equipamentos como contêineres. Já a intermodalidade caracteriza-se pela integração da cadeia de transporte, com o uso de um mesmo container, um único prestador de serviço e um documento único. No Brasil, utiliza-se a multimodalidade. Conhecer as características dos modais é fundamental para aprender seus pontos positivos, negativos, montar um bom planejamento e ter estratégias assertivas, que podem reduzir os custos e melhorar a performance da organização. Olá pessoal, eu sou Wesley Fernandes Santos, aluno do curso superior de Tecnologia em Logística da FACIS-MG de Juatuba. Estarei continuando na análise do artigo específico Logística e Transporte, uma discussão de modais de transporte e o panorama brasileiro. O transporte faz parte do serviço do cliente e ele está ligado diretamente à sua satisfação, seja pelo fator do prazo e agilidade da entrega e pela qualidade do serviço, tanto que escolhemos até a compra de produtos no qual chegam mais rápido até a nós, tornando esse aspecto logístico uma das funções importantes em qualquer negócio. Proporcionalmente, o mercado necessita de profissionais especializados, onde se destacam os administradores logísticos,
que tem o papel de planejar e usar as melhores estratégias na escolha do modal e dos equipamentos de movimentação adequados à sua realidade, a fim de atender no prazo do cliente, gerando menores custos e otimização de processo e tendo uma boa imagem da organização. Sabemos que o transporte reflete na economia brasileira, pois se transporta tudo que é produzido. Bem como foi citado no artigo, no Brasil o modal rodoviário é de longe o bem mais utilizado. Questões como falta de infraestrutura, investimento nos demais modais e o mau planejamento nas privatizações e sucateamento das instalações já existentes também contribuem para o maior uso das rodovias, que por sua vez, pelo alto fluxo, as deixam em péssimas condições e altamente perigosas, pois não há uma baixa manutenção e pouca vigilância, onde que ocorre até muitos roubos de carga no transporte. Com relação às mudanças e evolução do mercado, a logística e o planejamento em si estão em constante atualização, com muitas tendências e tecnologias. Por exemplo, temos a intermodalidade e a multimodalidade, que são conceitos com grande potencial a ser explorados no Brasil, e a mudança no padrão de consumo com a popularização do e-commerce, que são as compras virtuais, que é uma forma de comprar que afeta bastante o número de mercadorias transportadas e a forma de como as empresas planejam para atender essas demandas. Com a análise dos dois artigos, concluímos que com as atuais demandas e necessidades do mercado, as empresas necessitam cada vez mais de profissionais especializados com planejamento profissional bem definido, pois assim as decisões se tornam cada vez mais assertivas e o gerenciamento das organizações se torna mais eficiente, trazendo melhores resultados e mais satisfação dos profissionais envolvidos.